Oi, eu sou a Rafaela, professora de História aqui do Rio Educa na TV. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Hoje estou usando uma blusa cinza e um blazer vermelho. E, como você já deve ter reparado, a nossa aula de hoje vai falar sobre a ditadura civil-militar no Brasil, que aconteceu entre 1964 até 1985. Bem, você sabia que até bem pouco tempo atrás a gente não podia, por exemplo, votar para presidente ou mesmo falar livremente a nossa opinião política? Bem, justamente esse período que eu estou falando é a ditadura civil-militar aqui no Brasil. Tem pessoas que relativizam a existência da ditadura, tem gente até que exalta, mas a verdade é que esse tempo foi marcado por extremo autoritarismo e repressão a quem tinha opiniões diferentes. Bem, o que eu aconselho você aí de casa? Presta muita atenção na aula de hoje e tire você suas próprias conclusões. Mas para a gente entender como se deu o golpe de 1964, antes a gente tem que aprender todo o caminho que levou até esse fatídico evento. Bem, lá em 1961, o Jânio Quadros ele ganha as eleições e assume o poder, mas ele vai ficar menos de um ano nesse poder. Vai lembrar que ele era da UDN. Mas vamos olhar uma fotinho aí do Jânio Quadros? Com a promessa de moralização das instituições políticas e o combate à corrupção, mas o governo do Jânio Quadros foi marcado pelo conservadorismo, por uma política externa que reatou as relações com países socialistas, como a União Soviética, chegando a dar a maior honraria nacional, a Ordem do Cruzeiro do Sul, para Che Guevara, como você vê aí na foto. Sem sucesso em controlar a crise econômica que estava acontecendo e desagradando a maior parcela da sociedade que o pôs no poder, Jânio Quadros era altamente criticado. E, inesperadamente, ele apresenta uma carta de renúncia, afirmando que forças terríveis estavam pressionando. Mas, na verdade, o Jânio Quadros queria era que a população pedisse para que ele voltasse para o governo. E isso não aconteceu. Então, quem vai assumir o governo do Brasil em 61 vai ser o seu vice, o João Goulart. João Goulart, às vezes, nem é um nome muito legal de falar. Então, aqui a gente vai chamá-lo de Jango. Então, tem uma coisa que eu tenho que falar sobre o Jango que é bastante especial. O Jango não era da UDN, era do PTB. Ele foi ministro do segundo governo do Vargas. Então, ele está ligado a uma ideia do nacionalismo varguista, da ideia do trabalhismo, e não a ideia de comunismo. O PTB não era um partido comunista. Existiam partidos comunistas no Brasil, o PTB definitivamente não era. Por que a gente tem que ressaltar essa informação? Porque ela é fundamental para a gente entender o desenrolar que vai dar no golpe. Bem, mas em 1961, Jango estava na China, na verdade, numa missão diplomática. Então, quando Jânio renuncia, Jango está na China. E aí, setores aqui do Brasil tentaram impedir que Jango tomasse o poder. Mas você tem uma campanha pela legalidade e o Jango assume o poder. Só que num regime parlamentarista, que significa que ele teria menos poderes. Ele não era um regime presidencialista, ele não teria todos os poderes que um presidente tem. Mas Jango resolve assumir mesmo assim. Em 1963, você vai ter um plebiscito e o presidencialismo vai voltar. E aí, Jango vai voltar a ter todos os seus poderes e vai colocar em prática o seu plano trienal. Esse plano visava controlar a dívida externa através de congelamento de salários e controlar também as despesas públicas. Mas o que mais vai chamar a atenção nesse início de governo do Jango serão as reformas de base. E a gente vai entender essas reformas agora,
Mas antes, vamos olhar uma foto dele anunciando essas reformas? Então, em março de 1964, Jango anunciou as chamadas reformas de base, sob essa ampla denominação. Essas reformas reuniam um conjunto de iniciativas, que eram reformas bancárias, reforma fiscal, reforma urbana, administrativa, agrária e universitária. Sustentava-se ainda a necessidade de estender o direito ao voto aos analfabetos e as patentes subalternas das Forças Armadas, como marinheiros e os sargentos. Defendiam-se também medidas nacionalistas, prevendo uma intervenção mais ampla do Estado na vida econômica e um maior controle dos investimentos estrangeiros no país, mediante a regulamentação das remessas de lucro para o exterior, medidas de grande impacto. Cabe aqui a gente analisar o nome, reformas de base. O que é a base? A base é a população. Então, essas reformas, elas não têm caráter nem socialista, nem anticapitalista, mas sim a tentativa de melhorar a vida da população brasileira. Mas essas reformas, elas, vão incomodar muitos setores da sociedade. Então, elas vão gerar, na verdade, uma resposta. E essa resposta vai se dar através de uma marcha, que é a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Cabe eu falar uma coisinha aqui. Esses setores conservadores sempre usam a palavra liberdade, sendo que são setores que menos pregam liberdade. Mas vamos olhar aí uma foto da marcha para a gente começar a entender o que foi isso? Então, essa marcha, como eu falei, foi uma resposta ao comício que aconteceu lá na Central do Brasil, que foi a foto anterior que vocês viram. Essa marcha, ela foi incentivada e financiada pelo empresariado que articulava justamente a realização e uma resposta a Jango. Esse movimento vai surgir em março de 1964 e constituiu uma série de manifestações organizadas principalmente por setores da igreja, pela tradição, família e propriedade, em resposta ao comício da Central do Brasil e com finalidade de sensibilizar a opinião pública contra as medidas que vinham sendo adotadas pelo governo. Congregou-se um segmento da classe média que estava com muito medo do perigo comunista. Lembra que eu falei lá no início da aula que o PTB não é um partido comunista e que isso era fundamental a gente entender? Justamente porque as reformas de base, elas vão ser usadas, elas vão ser divulgadas como se fossem algo comunista, como se o Jango fosse comunista e o Brasil tivesse à beira de uma revolução comunista. Para deixar bem claro, esse momento nunca chegou aqui no Brasil, o Brasil nunca chegou nem perto de ter uma revolução comunista. Mas justamente isso foi usado como pretexto, lembrando, pretexto para o golpe de 64. Essas marchas, elas vão fortalecer justamente os militares e assim, na madrugada de 1º de abril de 1964, os militares eles vão tomar o poder. E esse poder, vou falar novamente, ele vai ser extremamente marcado por autoritarismo e repressão policial a quem pensa diferente. Os que pensavam diferente vão ser chamados de inimigos. Outro fato também que vai acontecer a partir de 64 a gente não vai mais poder votar para presidente. Os presidentes serão eleitos por uma junta e todos esses presidentes são generais. A gente vai ver agora quais foram os presidentes desse período aqui no Brasil. Gente, aí tá uma linhazinha do tempo rapidinho para vocês observarem os presidentes que o Brasil teve entre 64 e 85. Vou lembrar mais uma vez que todos eram generais. Vale lembrar também que o nome desse período é ditadura civil-militar, porque teve um apoio muito grande da classe média aqui do Brasil, a classe média e dos empresários também. Bem, mas eu falei que esse governo é marcado pelo autoritarismo. E esse autoritarismo vai ser também visto na própria lei. Porque os generais eles vão governar através de atos institucionais ou os AIs. Ao todo foram 17. Mas não tem como a gente estudar 17 aqui. Então a gente vai pegar só alguns que foram muito importantes,
como, por exemplo, o AI-2. O AI-2 ele vai acabar com todos os partidos políticos aqui do Brasil e vão restar somente 2. Vão ser a Arena e o MDB. A Arena é o partido da situação, ou seja, era o partido da ditadura. E o MDB era a oposição consentida. Vou falar mais uma vez para ficar bem claro. Oposição consentida. Por quê? Uma das questões que as pessoas relativizam à ideia de uma ditadura é que dizia que tinha uma oposição, um partido de oposição. Mas esse partido de oposição era extremamente limitado. Ele não impedia, por exemplo, que as pessoas fossem exiladas ou torturadas. Nada disso. Outro AI também bastante importante foi o AI-5, inclusive considerado o mais duro de todos os atos institucionais. O AI-5, ele dava plenos poderes ao presidente. Ele poderia fechar assembleias, caçar mandados políticos. A partir desse momento, que aconteceu em 1968, a ditadura piorou bastante. Mas, sempre que há ação, também há reação. E a resistência aqui no Brasil já estava começando a ser montada, principalmente através de movimentos sociais, também movimentos de trabalhadores e estudantes, até setores mais progressistas da Igreja Católica. Vamos ver rapidinho como essa resistência se deu? Gente, como eu falei, 68 teve o AI-5, mas 68 também é marcado como um ano com diversas manifestações populares, como a greve de Contagem e de Osasco. Ou manifestações estudantis também ocorreram naquele ano, mas nenhuma teve tanta repercussão quanto o protesto devido ao atraso das obras no restaurante universitário Calabouço. Durante a manifestação, a polícia chegou de uma forma truculenta e acabou matando a queima-roupa o estudante Edson Luiz de Lima Souto. Sua morte causou uma comoção nacional que seguiu-se por dias de protesto em diversas cidades do país. Bem, esses protestos vão gerar o que a gente vai chamar da passeata de 100 mil, onde, após o enterro desses estudantes, várias pessoas se concentraram na Avenida Rio Branco, aqui no centro do Rio de Janeiro, e dali saíram em marcha até a Candelária. Além dos estudantes, setores da igreja, os operários, muitos artistas também se colocaram contra a ditadura militar. E, devido a esse seu posicionamento, acabaram sendo exilados, ou seja, obrigados a saírem do Brasil. Muitos também foram torturados. Falando em tortura, essa não era uma prática isolada na ditadura. Ao contrário, ela era bastante comum. Teve até um caso bastante polêmico do jornalista Vladimir Herzog. Vamos olhar uma imagenzinha de uma instalação artística que faz a gente pensar um pouco no que foi essa tortura? Bem, como eu falei, o caso mais marcante de tortura durante a ditadura foi o assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 1975. Ele era um diretor do jornalismo da TV Cultura e foi colocado para prestar um depoimento na sede do DOI-CODE, que era justamente o lugar onde as pessoas iam para dar depoimento, e o Vladimir Herzog, dessa vez, ele não saiu com vida. Ele foi submetido à tortura várias vezes, não resistiu e morreu. E para ocultar a verdade dessa morte, seu corpo foi pendurado em uma gravata na janela de sua cela. Bem, o objetivo era mostrar que a causa da morte foi um suicídio e não a morte devido ao excesso de tortura que ele recebeu. O que vale a pena a gente ressaltar é que essa tortura ela era apoiada e feita pelo Estado. E eles se apoiavam numa lei, ou seja, ela tinha uma legalidade, que era a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, ela dizia o seguinte, que quem fosse uma oposição ao Estado, e a oposição aqui, nesse período, é só quem pensa diferente, ele podia ser eliminado, era um inimigo. E com o inimigo, a gente elimina. Então, uma coisa para você pensar muito sério. Por que eu discordo de uma posição do governo, eu mereço ser eliminada? Bem, segundo a Lei de Segurança Nacional, que dita quem são os inimigos, sim. A censura também era amplamente usada. Muitos jornais, antes de saírem, por exemplo, passavam por um censor, uma pessoa que dizia o que podia e o que não podia sair. Então, ninguém podia. Além de você não conseguir falar sobre o que pensa,
qualquer tipo de notícia que falasse mal do Brasil também não saíam nos jornais. Pensando na parte econômica, onde muita gente diz que na ditadura aconteciam coisas maravilhosas, não foi bem assim. A base da economia, né, o maior plano que a ditadura pôs em prática foi chamado de Milagre Brasileiro, em que consistia em pegar um grande número de empréstimos estrangeiros para tentar financiar a indústria aqui do Brasil. Foi uma época de grandes obras, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói foi construída nesse momento. A economia até foi bem por um momento, mas era algo artificial. Como assim? Porque em 1973 teve uma grande crise do petróleo mundial. Então, o Brasil não conseguia mais pegar tantos empréstimos. E aí, a sua dívida externa praticamente explodiu e com ela também a inflação. A gente vai ver aí 2 gráficos para começar a entender mais ou menos o que foi os efeitos do milagre econômico. Bem, gente, diante dessa crise, o governo procurou aumentar as exportações e desvalorizar a moeda brasileira. A consequência disso foi que no início da década de 80, a inflação disparou e os recursos provenientes da exportação passaram a ser utilizados, em sua maior parte, para pagar parcelas e os juros da dívida externa. Observa a diferença entre o PIB e a dívida externa, ambos provocados aí pela ditadura. Gente, a aula de hoje está acabando, mas não sem antes um desafio, né? E eu vou colocar o desafio na tela para vocês. Nos anos 2000, houve uma tentativa de investigar as violações dos direitos humanos que aconteceram durante o período de 1946 até 1988. Essa foi a Comissão da Verdade. Então, estou desafiando você em casa a pesquisar o que foi essa Comissão da Verdade. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.